Olá, amados irmãos, muita paz, muita alegria, muito boa noite, bom dia, porque já é 2h pouca da manhã já. E, como sempre, mais um vídeo prometido a vocês. Eu terminei de gravar a série Apocalipse, que era apenas uma leitura em 4 fases, 5 capítulos de cada ministração que eu gravei estes dias, que está até no canal. Peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para que todo vídeo que eu gravar aqui no YouTube você receba a notificação e que você possa receber também as palavras do Senhor Jesus, as palavras do reino, que a tua vida possa ser abençoada de alguma forma. Eu sei que muitas pessoas olham somente para aquilo que é material. Eu não estou falando de algo material, eu estou falando de algo espiritual, estou falando da bênção de Deus, estou falando da palavra de Deus, ministrada aos corações dos filhos de Deus. É disso que eu estou falando. Bom, no estudo de uma apostila que eu tenho lido bastante sobre ela, eu queria compartilhar também com vocês algo maravilhoso da parte de Deus. Que Deus ele me pediu para que ele tocou no meu coração para que eu pudesse abrir, de alguma forma, trazer para você mais uma parábola acerca das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, estudo do capítulo 7, parábola das 10 virgens, está escrito assim, olha, são os comentários, tá? Um relatório que eu vou ler para vocês tudo, e depois eu vou pegar a Bíblia, nós vamos meditar na palavra de Deus, passo a passo, naquilo que o Espírito Santo me dá. Porém eu estou usando uma gramática aqui, tá? Eu estou usando uma escrita de teologia sistemática e também de pessoas que entendem, que sabem o que são as parábolas do reino e deram uma estudada profunda e buscaram a fundo o conhecimento e o entendimento acerca dela. Vamos lá. Parábola das 10 virgens. Essa história contada por Jesus faz parte de uma série de ensinos que ele proferiu sobre o final dos tempos. Todo o capítulo 24 de Mateus é dedicado a este assunto, que sempre despertou a curiosidade e até o receio das pessoas, em épocas especiais, como a virada do século ou diante de catástrofes naturais. O tema fim do mundo sempre vem à tona. Todo mundo fica espantado a respeito do tema fim do mundo. A Bíblia fala muito sobre esse tempo do fim. Ele realmente acontecerá. Jesus ensinou seus discípulos sobre os sinais que aconteceriam, que antecederiam esse tempo, não para amedrontá-lo, mas para que eles estivessem preparados para esse dia. A parábola que vamos estudar hoje traz esclarecimento sobre o que acontecerá quando Jesus voltar à terra. Lê o texto de Mateus capítulo 25, mas na verdade a gente pode deixar para ler depois. Eu só vou ler o relatório com vocês, o estudo, tá? A explicação aqui do pedaço do texto, e depois eu vou pegar a Bíblia, minha Bíblia aqui, e nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Vamos lá. No tempo de Jesus e na cultura judaica, o ritual de um casamento era muito diferente do que nós conhecemos hoje. Percebeu? Normalmente havia 3 estágios no processo matrimonial. Primeiro vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os pais do noivo e da noiva. Depois vinha o noivado, uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, quando eram feitas promessas na frente de testemunhos. O noivado era algo tão sério que se o noivo viesse a falecer durante o período de noivado, a noiva era considerada viúva. Não se podia cancelar um noivado. Depois de cerca de 1 ano,
vinha a cerimônia do casamento. Quando o noivo ia buscar a noiva na casa do pai dela e a levava para estar com ele, agora sim, com sua esposa. Então ele esperava o momento certo e depois buscava ela para ser a sua esposa. Tu vê que hoje em dia é muito difícil. Antigamente atrás você via que a pessoa olhava nos olhos e simplesmente ela decidia, né? Porque as pessoas na época, antigamente, há muitos anos atrás, não viviam de aparência. Hoje você vê, os jovens vivem de aparência, todo mundo, até eu, você, todo mundo, muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência, né? Nós não podemos mentir, a verdade tem que ser dita. E às vezes nós não gostamos da pessoa pelo que ela é, e simplesmente nós vamos gostar da pessoa pelo que ela tem para oferecer para nós, pelo que ela tem de importante, ou seja, o corpo, o cabelo, os olhos, o perfume, as condições financeiras, a casa, o carro, a família que ela tem, né, em si. Pode ser que ela tenha uma família super estruturada e ela também, jovem, estruturada. Então, muitos dos jovens, muitas das pessoas, homens, mulheres, não só jovens, nós literalmente adotamos o comportamento de estar com a pessoa, de casar com a pessoa, de assumir um compromisso sério com a pessoa apenas por interesse. Apenas pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa pode dar, pelo que a pessoa não pode dar, pelo que a pessoa pode ter, pelo que a pessoa não pode ter. E isso tem, de certa forma, machucado o coração de muitas pessoas. Isso tem, na verdade, azedado o coração de várias pessoas. Na parte 1, olha só, Jesus usa várias vezes a metáfora de um casamento para representar o seu reino. A primeira metáfora é: a Bíblia diz que Jesus um dia voltará, não mais como um bebê, presta atenção, não mais como um bebê ou como um servo sofredor, mas como um rei poderoso. Ele vai estabelecer o seu reino definitivamente aqui na terra. Jesus prometeu que voltará. Há dezenas de textos na Bíblia sobre essa promessa. Ele não mente. Então, realmente, um dia ele virá para buscar a sua noiva, que é a igreja. A questão é que não sabemos quando isso acontecerá. Ele mesmo afirmou: vocês não sabem o dia nem a hora. Ou seja, ele pode voltar hoje ainda, ele pode voltar agora. A preocupação dele é: estejam sempre preparados. Ele pede para nós estarmos sempre preparados. Lembra que o texto que ele fala? Estejais vós bem preparados, para que naquele dia não vos pegue de surpresa, como uma armadilha, porque cairá ao fio de espada. Muitas pessoas teriam tantas preocupações com as coisas dessa vida, com as coisas dessa riqueza dessa vida, e na verdade elas estariam desligadas dos propósitos de Deus por causa das riquezas que o mundo oferece, né? Então, essa é uma das verdades. Parte 2. As virgens representam as pessoas que aguardam a volta de Jesus. Jesus divide as pessoas em dois grupos muito distintos: os que estão preparados e os que não estão preparados. O símbolo que ele usa é o do azeite na lâmpada. Azeite na Bíblia representa a unção de Deus, significa a unção de Deus. Cada um de nós estamos vivendo o tempo da oportunidade de Deus. Oportunidade para buscá-lo e para se encher da sua unção. Um dia, essa oportunidade terminará quando, usando a metáfora da parábola, a porta se fechará. Aí terminará. Para entrarmos na festa de casamento, ou seja, no reino de Deus. As virgens que não se prepararam não o fizeram porque desconsideraram a possibilidade de o noivo chegar exatamente àquela hora, naquela noite. Perceba que elas
não tiveram tempo de corrigir o seu erro. Também para nós, chegará um momento em que não haverá mais tempo para nenhuma mudança de atitude. Não haverá tempo, né? Literalmente a pessoa não vai conseguir corrigir tudo. Como diz o autor dos Hebreus 3 vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Se Jesus voltasse agora, a qual grupo você pertenceria? Se você faz parte do grupo dos insensatos, isso precisa mudar hoje. Precisa mudar hoje. Parte 3. A graça salvadora é pessoal e intransferível. Bom, estou passando bem rápido para vocês, mas vamos meditar na palavra. A graça de Deus está disponível igualmente a todas as pessoas, mas ninguém poderá ajudar o outro a salvar-se no dia da volta de Jesus, ou depois que a pessoa morrer. Esta verdade aparece quando as imprudentes pedem ajuda às insensatas. Quando as imprudentes pedem ajuda às insensatas, mas estas não podem ajudá-las. Por vezes, pessoas se recusam a se comprometer-se com Jesus e com o seu reino, preocupadas com o que os outros vão pensar ou dizer acerca dela. Perdem a oportunidade de estarem preparadas porque não querem assumir uma postura séria diante de Deus. Não querem. Pois no dia da volta de Jesus, não adiantará pedir ajuda aos que decidiram andar com Deus. A salvação depende da atitude de cada um para com Jesus. A salvação é individual. Mas Gabriel, na igreja, todo mundo lá reunido, a salvação é individual. Estão pregando um evangelho triunfalista para você? Se prepara. Se você está recebendo um evangelho triunfalista, se prepara. Se prepara, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente muito diferente disso. Bom, mas Gabriel, na igreja tem comunhão, na igreja quando eu vou, as pessoas lá me amam, e sabe, o louvor, o ministério de louvor, o pastor, né, todo mundo lá me ama, eles oram por mim, eles me ajudam, tudo bem. Mas a salvação de vida eterna é uma decisão de cada ser humano. O teu pastor, ele não pode salvar você, meu irmão e minha irmã. A tua pastora, né, não tem pastora, não existe cargo de pastora, eles não podem salvar você, nenhum líder pode salvar você. O máximo que eles podem fazer é orar por você, interceder por você, para que você se arrependa e esteja pronto para o grande dia, para que então você não se perca, não venha cair outra vez no pecado. Por exemplo, você já caiu a primeira vez, você foi para o mundo, você bebeu, você se esgoelou, se rebelou, se entregou à prostituição, às vaidades, à avareza, ao engano, e agora você volta, né, doente, partido, com o coração partido, machucado, ferido, e eles acolhem você. Tudo bem, eles acolhem, mas isso não quer dizer que você foi salvo, tá? Não quer dizer que você foi salvo. Se você é acolhido pela igreja, você está sendo acolhido pela igreja. Você não está sendo acolhido pelo reino dos céus. Essa é a verdade. Você vai precisar perseverar em oração, leitura da palavra, jejum, perseverança e conhecimento da palavra. Você precisa perseverar. A perseverança traz experiência. A experiência traz esperança. A esperança traz experiência novamente, né? Experiência, amadurecimento. Então, a esperança não pode produzir dúvida e também não pode produzir confusão, porque na verdade o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, a esperança ela não pode trazer confusão, tá? Lembre, guarde a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Não há nada que alguém possa fazer por nós depois da morte. Estabelecemos o nosso futuro aqui agora. Bom,
estabelecer o futuro aqui é você não buscar a Deus enquanto você vive aqui na terra, é você não viver para Deus enquanto você vive na terra, é você não ler, não buscar, não entender que o reino de Deus você precisa buscar. Quinta parte. Deus tem azeite para lhe dar hoje. Deus tem azeite, meu irmão e minha irmã. Ele tem a unção para derramar na sua vida. Basta você querer. Ele tem a unção para derramar na sua vida. Basta você querer. Hoje você pode receber a unção de Deus sobre a sua vida e determinar toda a sua eternidade. Quando entregamos as nossas vidas a Jesus, recebemos o selo do Espírito, que testifica que somos dele, somos filhos dele. Isso provém de uma atitude séria e definitiva de deixar que Jesus verdadeiramente governe as nossas vidas. Infelizmente, há muitas pessoas que se surpreenderão no dia da volta de Jesus. Veja Mateus 7, 21 ao 23. Não basta apenas chamá-lo de Senhor, mas é preciso fazer o que ele manda. Isso é muito sério, muito sério. Analise sua vida. Jesus verdadeiramente é o teu Senhor? Ou o teu pastor que é o teu Senhor? Ou a igreja que é o teu lugar de abrigo, como se a igreja trouxesse para você um pouquinho de santidade? Ou a igreja tem sido para você um lugar de estrelismo, né? Estrelismo, luzes, pinta a igreja de preto, agora vai, estrelismo, né? Ou você tem sido uma tocha viva na mão de Deus? Ou você tem obedecido a palavra de Deus? Ou você tem suportado as tentações? Ou você tem buscado a Deus em oração? Deus, me ensina isso, me ensina aquilo, eu não sei. Deus, me ensina aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo, eu não sei. O que é que você tem buscado diante de Deus? Senão, hoje, Deus está lhe dando uma tremenda oportunidade. E ninguém sabe se será a última, ninguém sabe. De você encher a sua lâmpada de azeite e se preparar para a volta de Jesus. Não saia da igreja sem ter essa certeza. Ou seja, não saia da igreja. Nós somos a igreja. Jesus, ele derramou em nossos corações o Espírito Santo, para que nós então permanecemos na graça do seu Evangelho. Eu entendo que muitas coisas que falam na igreja apenas para apagar o ego, isso acaba, na verdade, confundindo a mente de muitos jovens, porque quando eles querem buscar a salvação, eles buscam entendimento olhando para a vida do homem. Não, eu quero ouvir o testemunho daquele homem ali, eu quero ouvir o testemunho desse cara aqui, eu quero ver o testemunho daquela menina, daquela mulher. Só que a Bíblia não pede que é para você fazer isso, ouvir apenas o testemunho de alguém. Não. A Bíblia pede para você realmente buscar o reino de Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amar o teu próximo como a si mesmo. Bom, amar o próximo como a si mesmo não é simplesmente dar um prato de comida. Por exemplo, você deu um prato de comida para a pessoa, pronto, você amou o próximo. Bom, se você diz que você amou o próximo só porque deu um prato de comida, acredito que você esteja um pouco errado. Mas se você disser que amou o próximo porque abraçou aquela pessoa, aconselhou, falou do amor de Deus e deu o alimento necessário que ela precisava, e não somente um prato de comida, joinha, você amou o próximo. Porque além de você ter levado o reino de Deus, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, você contribuiu para alimentar o estômago daquela pessoa e a fome daquela pessoa. Afinal de contas, você recebe um galardão, porque além de ter alimentado a fome daquela pessoa, você ainda
trouxe para ela o alimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, que é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Gente, estou me mexendo toda hora porque a cadeira é um pouco confortável, tá, gente? Eu estou sentado na cadeira de praia. Vamos para a meditação da palavra? Vamos. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, preparando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Vou levantar mais aqui para ficar mais fácil. Então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, preparando as suas lâmpadas, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao teu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte azeite a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Bom, vamos na meditação do texto. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Lamparina. Lamparina aqui é chamado de a lâmpada espiritual, a luz espiritual que brilha dentro de nós. Ou seja, aquela pessoa, agora ela está indo na direção de Jesus, ela já recebeu o Espírito Santo, já foi batizada com fogo, já recebeu o poder de Deus, já recebeu a unção de Deus sobre a sua vida, mas agora ela está, na verdade, indo de encontro a Jesus. Pegou? Ela está indo de encontro a Jesus. Só que ela está cheia da unção, né? Ela está cheia da unção. Por quê? Porque ela pegou a sua lamparina. Isso significa que se ela pegou a lamparina, é porque ela está cheia da unção. Então a lamparina dela está acesa, né? Vamos colocar aqui, a lamparina é o espírito humano, o espírito pessoal. É o teu espírito humano, tá? O meu espírito, o teu espírito, nós somos espírito. Pegou a lamparina e saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, as insensatas, ao pegarem as lâmpadas, ao decidir no seu espírito seguir a Jesus, pegar as suas lâmpadas, ou seja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo de si. Ou seja, aquela noiva ali, ela pegou a lâmpada dela, né? O espírito dela, ela foi com o espírito dela na direção de Jesus. Só que elas não levaram azeite. O azeite na Bíblia, quando você vê, simboliza unção. E ela não tinha a unção do reino de Deus para chegar até Jesus. Ou seja, quando ela vinha até Jesus, para perto de Jesus, a lamparina dela estava apagada. Por que estava apagada? Porque ela não tinha a unção do reino de Deus consigo. A unção do Espírito Santo, o poder de Deus, não estava sobre a vida dela. Ou seja, a lamparina dela, o espírito dela estava apagada. É como se a pessoa recebesse assim, vamos pensar. É como se a pessoa recebe a unção. Pá, a unção vem, o poder de Deus vem. E aí o poder de Deus vem sobre a pessoa,
Então a pessoa, ela fica tão cheia do poder de Deus que o espírito dela brilha, né? No mundo espiritual, o espírito dela, no mundo espiritual, o espírito dela tem um brilho. E ela é como a luz da aurora. A Bíblia diz que a lâmpada do Senhor, a lâmpada do Senhor é como a luz da aurora que vai resplandecendo até ser dia perfeito. Ou seja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Olha o poder da revelação. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, quem me segue, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos à luz da palavra de Deus. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Vasilha aqui está falando de o espírito, né? O espírito. Levaram azeite de reserva. O azeite, a unção que estava dentro da sua vasilha. Elas levaram azeite consigo, ou seja, levar também significa preservar. Quantas pessoas no mundo inteiro você vê que receberam a unção de Deus, receberam o poder de Deus, a unção de Deus, e se corrompeu e se vendeu por dinheiro, né? E realmente, a pessoa que se corrompe e vende por dinheiro, eu vou te dar um detalhe importante. Deus não tira a unção dela, mas ela vai prestar conta. Deus não vai tirar o poder dela, mas ela vai prestar conta. Quando ela chegar diante do Senhor, Deus vai falar para ela: você não fez o quê? Você não preservou a unção que eu te dei. Você vendeu a unção que eu te dei, vendeu toalha ungida, porcaria ungida, fez ato profético, fez um monte de coisa que eu não mandei você fazer. Por que você fez tudo aquilo lá que eu não mandei você fazer? Ou seja, você percebe que a lamparina desse cara, desse tal profeta, ou desse tal homem de Deus, o poderoso, que você quiser dizer, ele acha que ele é cheio da unção porque ele fez muita coisa. Não é necessário. O homem carnal, ele pode fazer muitas coisas também, mas não da parte de Deus. Então aqui, olha: as prudentes, porém, levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Todas elas ficaram com sono e dormiram. A diferença é: quem é que vai entrar na cidade pelas portas depois ainda de ter dormido? São aquelas prudentes, ou seja, é a noiva que não se corromper, não se vender por dinheiro e não tratar a unção de Deus como benefício próprio. O que mais tem no mundo inteiro, o que mais tem é gente, pastores, bispos, apóstolos, esses dias apóstolos, profetas, sabe, o rei, pai apóstolo, patriarca, teólogo não, porque teólogo nem recebe a unção do reino, são sabedorias de normas de homem. Eles vendem a unção, eles começam a vender copo ungido, toalha ungida, pano ungido, começam a vender óleo ungido, óleo mesmo, óleo ungido, e eles começam a comercializar o reino de Deus através da unção que está sobre a vida dele, porque eles aproveitam dos holofotes em que pessoas vêm de vários lugares para poder comprar, né? Eu tenho que comprar com aquele pastor o pano ungido, o azeite ungido, ou sei lá, o copo de água ungido, ou o tênis ungido, a meia ungida, a rosa ungida. Eu tenho que comprar. Literalmente, essas pessoas estão vendendo a unção de Deus. Quando chegar naqueles dias, o Senhor vai falar para a noiva insensata assim: olha, eu não te conheço, porque tu não tens preservado a unção que eu tenho derramado dentro de você. O que você fez com a unção que eu derramei? O que você fez com a unção que eu te dei? Ajudou o pobre? Ajudou o oprimido? Pregou o evangelho do reino? Falou a verdade? Não. Literalmente. Nenhuma dessas coisas ele conseguiu fazer. Mas tem uma coisa que ele conseguiu fazer: vender a unção. Por isso, aqueles que venderem a unção vão pagar um preço muito alto.
Aqueles que venderem o poder de Deus por dinheiro, fazer do poder de Deus um comércio, vão pagar um preço muito alto. Olha, vão pagar um preço muito alto. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: ai, vem o noivo aí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. O que eu acabei de dizer aqui? Eu acabei de dizer aqui sobre alguém que recebeu de Deus uma unção tão poderosa e especial, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e começou a vender a unção. E aí a lamparina dele foi se apagando, se apagando, se apagando. Quando o noivo chega, que ele bate na porta, o noivo não abre a porta, o noivo fala para ele: não vos conheço. A Bíblia diz que dormiram ambos, os dois dormiram. Eles tiveram um sono espiritual aqui. Olha o sono espiritual. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E disse, à meia-noite, porém, ouviram-se vamos lá. Aqui, ó o sono espiritual, ó. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao teu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Está vendo aqui? Pessoas, aqui eu consigo ver pessoas correndo atrás de outras pessoas, dizendo: me dá a unção, preciso da unção, coloca a mão na minha cabeça, dai-nos do azeite, eu pago, vou para o seminário, eu pago, né? Eu vou para o seminário de unção, seminário profético, seminário poder do Espírito Santo, eu pago. Aí quanto? 150, eu pago. Literalmente. Eu descobri, porque eu vivenciei isso, e eu saí fora desse tipo de pessoa, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Está vendo aqui? O que a prudência está dizendo aqui? Não, peraí. Você se corrompeu, você vendeu o azeite, você vendeu a unção, você vendeu o poder de Deus, agora você quer comprar o poder de Deus? Agora você quer que eu dou a unção que está sobre mim para a tua vida, se na verdade você já se corrompeu e não há mais a unção em você, as tuas lamparinas têm se apagado? O que está acontecendo, hein? Pois é, as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram, porém, responderam, as prudentes, porém, responderam-lhe: não seja o vosso caso que nos falte azeite, que nos falte a nós e a vós. Que não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Está vendo aqui? Então, e tendo ela ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A minha pergunta para você é: meu irmão e minha irmã, a que se assemelha o reino de Deus? Pare para pensar. O reino de Deus se assemelha a um rico que, tendo uma propriedade, contratou trabalhadores para a vinha
E em diferentes horários do dia, ele começou a chamar aquele. Uns foram chamados de manhã, primeira hora do dia. Outros foram chamados ao meio-dia. Outros foram chamados à 1 da tarde, às 5 da tarde. O outro foi chamado às 6 horas. Quando deu 7 horas da noite, o proprietário chama e fala assim: olha, vou pagar 1 denário para cada um. E aquele proprietário, ele paga 1 denário, ele começa do último até o primeiro. Tá conseguindo entender o segredo? Do último até o primeiro. Sabe o que eu entendo com isso? Assim como a parábola das 10 virgens está pedindo para você não corromper a unção de Deus, o poder de Deus que está sobre a sua vida, também não é para você se corromper por dinheiro, ou seja, deixar que a ganância entre no seu coração, porque afinal de contas você já trabalha 10, 15 anos na obra de Deus, e veio fulano, chegou agora, já está dando fruto, e aí você se entristece, entra tristeza, entra vaidade no seu coração, e Deus vai falar para você assim: filho, o dom que eu dei para aquele jovem ali, eu dei para você. A unção que eu derramei na vida daquele jovem, eu derramei na tua. Só que a diferença é que você trabalha por mais tempo. E a diferença é que eu chamei ele para um propósito, e chamei você para outro. Ou seja, os últimos estão sendo os primeiros, e os primeiros estão sendo os últimos. Assim também acontecerá com as 10 virgens. Os últimos que receberam a unção vão estar prontos para a festa de casamento, para a boda do Cordeiro, porque não venderam a unção e não se corromperam, ou seja, andaram dignamente do Senhor. Aqueles que foram chamados primeiro vão falar assim: mas eu sou mais velho do que você, tu tem que me respeitar, porque eu já tenho 40 anos de evangelho. Pois é, 40 anos de evangelho. O cara só estudou teologia, só estudou sistemática, só estudou essas coisas, e ele acha que ele é melhor do que as pessoas. Afinal de contas, o que me toca muito, amado, não é como as pessoas vão na igreja, ou seja, eu não sou contra a pessoa que vai na igreja, mas eu sou contra, sim, contra os dogmas, contra os ritos que lhe oferecem para as pessoas, contra as doutrinas que não tem nada a ver com o reino. Eu sou contra aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Você olha assim, você sabe que não é o reino de Deus aquilo. Ou seja, você não vê cura, não vê sinais, não vê poder do Espírito Santo, não vê batismo, não vê derramamento de Espírito, você não vê pessoas falando em língua, interpretando, não vê pessoas sendo usadas nos novos dons espirituais. Ou seja, todos os dons espirituais, agora sim a revelação desceu. Todos os dons espirituais, amado, ele está ali interligado com uma unção específica da parte de Deus. Ou seja, todos aqueles que têm azeite em sua botija, na sua lamparina, ou seja, na sua vasilha, eles recebem de Deus uma unção específica para usar esses dons ministeriais, a qual está descrito em 1 Coríntios capítulo 12, né? Então, o que acontece? Você vai ver que algumas pessoas que estão cheias do azeite, Deus usa, né? Deus usa principalmente para derramar a sua unção sobre toda a carne, pregar o evangelho, fazer a obra, cumprir o seu chamado, né? Deus, ele usa essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de ter sido chamadas por último, elas estão sendo primeiro, porque ela, dentro do coração dela não entrou a intenção de querer vender a unção de Deus, né? Não entrou a intenção de querer vender a palavra de Deus, ou seja, cobrar para ministrar. Não entrou. Olha aqui, que maravilha. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 12, ó. E a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade do ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada para cada um que for útil.
A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, de realizar a cura, a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro pelo mesmo Espírito profecia, a outro pelo mesmo Espírito discernimento do Espírito, a outro pelo mesmo Espírito variedades de línguas e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Bom, esse é um problema também muito sério. Por que a igreja hoje não prega sobre os dons espirituais? Por que a igreja hoje não ensina sobre a imposição das mãos? Por que a igreja hoje não ensina sobre a necessidade de buscar os dons espirituais que está descrito na palavra que acabamos de ler? Gabriel, porque, sabe, é muita preocupação, o pastor, a pastora, o bispo, o presbítero, sabe por que eles não ensinam isso nas igrejas? Sabe por que eles não ensinam? Vamos ser sinceros, vamos deixar de ser hipócrita. Sabe por que eles não ensinam a verdade como é? Eles não ensinam isso porque eles vivem um evangelho triunfalista. A proposta ali dos cargos ministeriais, das pessoas que sentam em cima do púlpito, em cima do altar, fica sentado atrás da cadeira que está atrás do púlpito. A proposta ali é o pastor ou a pastora ou alguém que está ali sentado só para ganhar isso aqui, ganhar isso daqui. Infelizmente é para ganhar isso. Eu tenho um texto da Bíblia que prova isso daqui. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que prova. O próprio Jesus falou isso. Gabriel, não fala disso. O próprio Jesus falou isso. Jesus falou isso, meu amado, em João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus ele fala de uma maneira tão profunda, ele diferencia ali quem é o pastor verdadeiro, ou seja, quem é o sumo pastor. Porque os outros correm risco de ser mercenários da fé. É por isso que eles não ensinam sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, eles não ensinam sobre a imposição das mãos, eles não ensinam como preservar a unção para que você não se venda e não se vende, né? Não venha vender a unção, o copo d'água, a meia, o pano ungido, o saco ungido, a rosa ungida, o talice ungido, o quipar ungido, para que você não faça esse tipo de coisa. Por que eles não corrigem essas coisas? Porque Paulo também disse que nos últimos tempos se levantarão mestres segundo a sua própria cobiça, recusando-se a dar ouvido à verdade, voltando à fábula, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Proibindo criando abstinência de alimentos que são recebidos, que deveria ser recebido na verdade com ações de graça por aqueles que amam a verdade e a palavra de Deus. O que eles fazem? Eles simplesmente ignoram todo o contexto. Gente, tem um texto que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele mesmo não condenou o mundo, ou seja, ele mesmo não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvá-lo. E a condenação é esta. Ele veio ao mundo, mas o mundo amou. As pessoas do mundo amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ou seja, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se a obra de alguém for reprovada como um erro diante da igreja, ou diante de um púlpito, ou diante de um altar, essa pessoa precisa de arrependimento. Então, preservar a unção de Deus na tua vida também é tomar cuidado com o que ensina e tomar cuidado também com o que ouve, tomar cuidado também com o que vive, porque nem todo aquele que esteja dentro da igreja significa que está vivendo o evangelho do reino.
significa que está vivendo a sã doutrina, a palavra da verdade. Bom, até aqui eu espero que Deus tenha tocado no seu coração profundamente, trazido para você um ensinamento que vai te fazer pensar, trazido para você um ensinamento que vai te fazer refletir, um ensinamento que vai te fazer repensar realmente. Faz sentido que esse jovem está falando? Será que eu vou ouvir isso em algum lugar? Será que em alguma igreja eu vou ouvir isso? Bom, você pode até ouvir, mas não com o mesmo entendimento, porque cada um recebe de Deus uma revelação. Quem sou eu para dizer isso, né? Cada um recebe de Deus uma parte, cada um recebe de Deus algo para fazer. Olha, eu quero dizer para você que eu amo vocês, tá? Orem por mim, intercedam por mim, para que Deus continue me dando graça e derramando sobre mim e me protegendo com essa unção e com esse poder do Espírito Santo para ensinar, exortar, corrigir, pois o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é divinamente proveitosa, inspirada e proveitosa para corrigir, exortar em mansidão de espírito, na sabedoria, na paz, na misericórdia e na fé. Então, ore por mim, interceda por mim. Desejo que Deus abençoe a sua vida desde já. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra. É tempo de crescer na graça e no conhecimento da verdade do Reino de Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.